Eu pensei, será que tá tarde pra fazer vídeo sobre 25 coisas pra fazer em 2025? Sendo que uma das minhas metas é justamente, gente, planejamento anual é para o ano. Então qual o problema de fazer um vídeo sobre 25 coisas pra fazer em 2025 se ainda é início de fevereiro? Aí eu vou fazer assim. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Rafa Lins e esse canal eu falo um pouco das coisas que eu amo, literatura, criatividade, arte, filmes, música, e de vez em quando saem os vlogs. Eu tô nessa posição aqui nada favorável porque eu tô com o celular na tomada e em breve eu coloco ele num lugar direitinho pra eu gravar o restante desse vídeo, mas a proposta é fazer 25 coisas, não fazer, falar sobre as 25 coisas que eu pretendo fazer em 2025, que não necessariamente são grandes conquistas e realizações, mas construção de hábitos ou atitudes, pensamentos, enfim, coisas que eu acho interessante compartilhar e que você pode também roubar para as suas 25 coisas para fazer em 2025, ou talvez 30, ou talvez mais. Enfim, vamos nessa! A ideia é fazer metas que possam ser realizáveis, metas que possam ser hábitos construídos realmente no dia a dia, coisas não tão absurdas, coisas simples e algumas coisas que são mais pontuais. A sensação de, meu Deus, o ano realmente está fluindo porque eu tô conquistando essa uma coisa que eu quero muito fazer. Então, aqui estão 25 coisas para fazer em 2025 que podem ser aplicadas na sua vida e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira coisa que eu anotei para fazer em 2025, uma coisa bem simples, uma coisa que dá para fazer, embora tenha suas dificuldades e eu tenho certeza que vai ter um pouco de sacrifício, é só comprar livros depois de ler os que já tem. Eu tenho uma quantidade considerável, eu fiz um levantamento para eu poder fazer essa meta acontecer e tenho uma quantidade considerável de livros, talvez essa meta se estenda para além de 2025. Mas a ideia é parar um pouco de consumir demais, comprar demais, né, consumir no extremo e pegar as coisas que eu já tenho e ler. A única exceção que eu coloquei aqui foi para o Clube do Livro, porque às vezes a gente decide num livro que eu não tenho em casa e como são encontros que a gente tem que falar, e tudo bem, Clube do Livro pode ser um livro adquirido. Fora isso, não pode. Até porque a gente lê, eu acho que ano passado a gente começou, acho que em março, acho que juntas a gente leu o quê? Uns 4 livros? Pra se encontrar é um pouco difícil, então não são tipo assim, 12 meses, 12 livros lidos no Clube do Livro. Então, acho que dá pra manter essa meta e só flexibilizar pro Clube do Livro. A segunda meta também é super fácil, é consumir mais filmes nacionais. Eu coloquei uma meta de 10 para esse ano e eu acho que é um bom começo. Eu não tenho muito costume de assistir filmes nacionais e eu queria mudar isso, porque chega, sabe, de ficar só assistindo filme hollywoodiano. Vamos assistir as nossas pérolas nacionais, os nossos clássicos nacionais que eu nunca assisti também, e é por isso que isso tá nas 25 coisas para fazer em 2025. A terceira coisa é me animar mais com festividades. O que isso quer dizer? Não é um dia comum se é carnaval, não é um dia comum se é Páscoa, não é um dia comum se é Natal, não é um dia comum se é o meu aniversário, sabe? Comemorar as coisas, decorar dentro de casa, sair, festejar, são coisas que não podem passar batida, porque a gente fica pensando que as conquistas, que as celebrações são coisas que são do dia comum. E aí a gente pega aquela negatividade e foca muito mais nela do que nas coisas boas e que são para ser celebradas. Então a ideia é celebrar pequenas conquistas, celebrar pequenos momentos e celebrar as festividades. Então a minha ideia já é começar agora no carnaval. Eu quero decorar meu quarto, ou pelo menos fazer desenho, colocar fita, colocar confete, enfim. Eu fiz isso no Natal ano passado e eu achei muito divertido porque é uma coisa que eu não tinha costume de fazer e eu acho que já deu uma levantada no espírito que não tinha antes e eu achei muito especial e é legal a gente comemorar esses marcos e não passar por eles batidos. A quarta coisa para fazer em 2025 é ter hobbies sem tela. Eu comecei também ano passado e eu pretendo renovar, e não só renovar, mas trazer mais coisas. O que eu comecei a fazer foi pulseirinhas, isso aqui inclusive, esse colar. Foi uma das coisas que eu comecei a fazer, eu achei muito terapêutico fazer pulseirinha e colar de miçanga, porque eu começo a fazer aquilo ali e minha cabeça vai para outro mundo. Eu tinha um grande problema, eu percebi, com ter hobbies, porque tudo eu queria que tivesse um grande resultado. E eu percebi que eu tava precisando de um hobby sem resultado, sem precisar ser boa, sem, sabe, podendo falhar, que é o propósito de um hobby. Mas eu estou pensando em outros também, mas isso vem aí mais tarde. Essa aqui...
Essa aqui é um pouco difícil. A coisa 5 para 2025 é domingos improdutivos. O que é hipócrita da minha parte, porque hoje é domingo, eu tô gravando isso e enfim. Mas a ideia é que assim, eu acho que eu fico muito animada com as coisas que eu posso criar, mas às vezes isso me gera uma agitação mental muito grande. E eu acho que quando chega no final de semana, que é o tempo de eu descansar e, sabe, ter um pouco de ócio criativo também, eu não tenho, porque eu tô sempre, quero fazer mais coisas. E aí eu coloquei essa meta de nos domingos, pelo menos aos domingos, ter um momento de, tipo assim, fritar o cérebro. De deixar ele lisinho, feito peito de frango. Porque assim, às vezes é preciso. Não estou fazendo hoje, mas a ideia é fazer, tipo, pegar esses hobbies sem tela, colocar no domingo, sabe? Fazer uma coisa mais assim. É uma proposta. É uma proposta. Não quer dizer que eu estou cumprindo ela muito à risca. Mas se você quiser cumprir, é uma boa filosofia. Só não estou ainda tão adepta assim a ela. Mas eu acho que a gente chega lá. A sexta coisa pra fazer em 2025 é uma grande coisa. Que é fazer as coisas que dão medo. Ou fazer uma coisa que dá medo. Pelo menos uma, sabe? E eu acho que eu me resguardo muito de desafios e coisas que dão medo, porque pra não sofrer rejeição, ou pra não falhar, ou pra não quebrar a cara, enfim. E escolher pelo menos uma coisa pra decidir assim, se for pra quebrar a cara, eu vou quebrar a cara. E no meu caso em específico, uma grande coisa que eu decidi, eu acho que foi isso também, né? Fazer uma grande coisa. Voltar a escrever. E não só voltar a escrever pelo hábito da escrita, mas voltar a escrever pra tentar publicar de verdade, feito eu fiz com aquele meu primeiro livro, que eu vi que não era impossível, que eu vi que dá pra fazer. E fazer isso de novo, voltar a tentar escrever pra ser escritora, porque eu sou escritora e eu esqueço disso. E eu não quero mais esquecer. Então, fazer uma grande coisa. A minha é essa, escrever um livro, tentar publicar ou esse ano ou no início do próximo, mas a ideia é que ele ainda seja publicado esse ano. Eu já tenho um encaminhamento de história aqui, não é uma coisa assim que tá no campo do abstrato. Já está em execução. Eu vi em algum lugar dizendo assim que você transforma muito sua vida quando você escolhe pelo menos uma grande coisa pra fazer no ano. E essa seria a minha uma grande coisa. E aí, assim, não é só esperar que dê certo, mas, tipo, trabalhar por isso e, ao mesmo tempo, também lembrar que tem o ano todo, que é uma coisa de, tipo, processos. Enfim, tem que ter um equilíbrio. A coisa 7 foi uma das primeiras coisas que eu pensei sobre 2025, que era voltar pra terapia. Não porque, ai meu Deus, tô passando por um momento difícil. Não, mas assim, eu preciso de um pouco de foco. Eu acho que está faltando um pouco isso na minha vida e a terapia, ela garante um pouco disso também. Então a minha ideia era voltar pra terapia em 2025 e eu voltei. Já coloquei em prática e pretendo continuar durante todo o ano e até quando fizer sentido. Diário de gratidão. Ai, gratiluz. Não é tipo, ai, tudo é bom, tudo é positivo. Não. Mas é o que eu falei. Eu vejo muito a negatividade de tudo. Então, a questão do diário de gratidão é dizer, tipo assim, minha querida, olhe os fatos. Pegue os fatos e diga, isso aqui é uma coisa boa. Veja só. Sabe aquele papo de, ai, há não sei quantos anos você queria estar onde você está agora. Sabe perceber essas coisas que passam assim, direto pela nossa cabeça? Não pensar tanto sempre no lado negativo e se colocar pra baixo. Nona coisa, revisitar os meses com as metas e acontecimentos. A ideia é que todo mês era uma coisa que eu não fazia. Eu ia meio, tipo, na doida assim. Todo mês fazer um planejamento do mês, toda semana fazer um planejamento da semana e me organizar melhor. Fazer essa análise da minha vida, entendeu? Quase como se eu fosse uma empresa e eu tivesse que ver, assim, os indicadores do que tá acontecendo na minha vida. 10ª coisa é uma coisa bem simples e bem lúdica, que é ir mais à praia. Eu moro a 10, 15 minutos no máximo de carro da praia e eu quase nunca vou à praia. Então, uma das metas do ano é tipo assim, bicha, só vai à praia, sabe? Pega um sol, pega uma vitamina D, hein? 11ª coisa, essa eu acho que é uma das minhas coisas preferidas sobre essa lista, que é não ter vergonha. Ah, e aquele papo de metas específicas? Olha, sinceramente, com esse aqui é simplesmente não ter vergonha e aí se acabou. Tinha um ditado muito bom da senhora minha avó, que era o seguinte: só passa vergonha quem tem vergonha. Ou seja,
Se você estiver pouco se lixando, meu amor, não existe vergonha, a vergonha tá no outro, a vergonha não tá em você, entendeu? Só passa vergonha quem tem vergonha. Se você traz isso pra você, você sente vergonha. Se você não traz, é uma coisa meio, o que os olhos não veem, é uma coisa meio positividade tóxica também, mas é uma boa positividade tóxica, entendeu? A 12ª coisa é ter mais encontros. O que isso significa? Não é encontro romântico, necessariamente, pode ser também. Mas é a questão de, tipo assim, tem um amigo que eu não vejo há muito tempo. Vamos nos ver. Tem uma pessoa que mora perto de mim. Vamos fazer uma coisa simples. Não precisa, tipo, ser um grande rolê. Mas ter mais encontros, sabe? Me divertir mais, ir mais em pequenas aventuras, coisas desse tipo. Sair mais de casa também. A 13ª coisa que tem a ver com um hobby central também, que é praticar um esporte. A minha meta é escolher pelo menos uma coisa pra fazer um esporte. Eu comecei o Muay Thai. Só que é dentro da minha academia, do horário que tem lá das aulas, e eu pensei em fazer, talvez, por fora, talvez uma aula de vôlei aqui perto, não sei se vai ter turma, mas a ideia é que eu pegasse pelo menos um esporte pra fazer durante o ano ou em algum momento. Eu tenho essa ideia, mas eu sou, assim, aversa a atividades físicas de grupo, assim, porque eu sou ruim, eu não tenho estratégia mesmo, minha cabeça não pensa, assim, sabe, não tem muita rapidez. Aí eu acho que eu prejudico um pouco times. 14º, fazer uma coisa grande. Tá, aquele negócio no caso, fazer o que dá medo era outra coisa. Eu acho que juntando aqui dá a mesma coisa, o que foi bom, porque na verdade eu coloquei coisas extras além de 25 no final. Então vamos só pular a 15ª, que é fazer as compras importantes, os investimentos. Eu sempre deixava de lado assim, tipo, isso aqui eu preciso muito, mas agora não dá. Sendo que é um investimento, uma coisa boa. Tipo, eu tô agora falando pro celular e eu tô gritando. E eu sei que eu vou gravar outras coisas e eu gosto de fazer isso, então por que não comprar um microfone? Já que o áudio do meu celular Pocket é uma bosta. Coisas que são investimentos, investimento de curso, investimento de carreira, sabe? Coisa pra mim, que não é gasto, realmente vai ter algum retorno. 16ª, ler mais pra aprender. Eu tenho essa questão, eu leio muito ficção, porque eu gosto muito de ler ficção, eu gosto muito de literatura, eu escrevo, então faz sentido, mas eu não leio muito para aprender, eu não leio muito leitura acadêmica, eu acho que tem muito de prática também na hora de aprender, mas já tem um tempo que eu tô sentindo meu cérebro atrofiando, e eu acho que eu preciso de leituras acadêmicas, veja só. Aí eu vou tentar fazer isso, e inclusive já estão na minha lista de livros que eu tenho em casa para ler, sem precisar comprar outros e que vão me proporcionar isso de ler para aprender também. Não se rejeitar primeiro. Essa aqui é fortíssima. Sabe quando você vê uma vaga de trabalho e você diz assim, não vou nem me candidatar porque eu sei que ela não é pra mim? Eu nem vou tentar conversar com fulano porque fulano é bom demais pra mim? Você nem sabe? Então a ideia é não se rejeitar primeiro. Óbvio que é uma virada de chave que não vai acontecer do dia pra noite, mas é uma coisa que eu quero começar a perceber mais no meu dia a dia. Tipo, eu nem sou boa pra isso. Opa, calma, não se rejeita primeiro. Vamos testar? Talvez isso funcione. A 18ª coisa é ser interessada pelas pessoas. Eu tenho muito uma questão de ser reservada, apesar de às vezes não parecer com as coisas que eu gravo, mas eu sou muito reservada e até um pouco tímida, e isso me impossibilita de fazer certas conexões com as pessoas. Porque eu fico muito dentro da minha cabeça e do julgamento que eu acho que as pessoas estão fazendo sobre mim. Então, eu acho que ser mais interessada pelas pessoas tira o foco de mim e coloca no outro. E é uma coisa que eu tenho que me esforçar pra fazer, mas que vale a pena, entendeu? Tanto pra isso de ser uma coisa que me possibilita ter mais encontros e mais conexões com as pessoas, como tirar esse foco de julgamento de dentro de mim. A 19ª coisa é pesquisar sobre pós-graduações. Eu tinha uma ideia que eu ia fazer uma pós-graduação ainda esse ano, mas eu acho que esse não é um plano para o espaço de 2025, talvez ano que vem, ou num período de tempo maior. Eu acho que durante muito tempo eu quis fazer muita coisa muito apertada dentro de um ano, e eu acho que agora eu tô entendendo como planejamentos funcionam. Então o que eu quero trazer para esse ano não é realizar a pós-graduação. Eu vou me formar no meio do ano. Então assim, a ideia é pesquisar mais, saber realmente o que eu quero fazer, qual o tipo de pós-graduação, qual o tema, quais as coisas, qual os cursos, quais são as bolsas, quais são as universidades que oferecem, enfim. Tudo isso para entender melhor o que eu mesmo quero, que foi o que aconteceu, por exemplo, quando eu mudei de curso, depois de anos que eu já estava em hotelaria,
que foi só aí que deu aquele clique de eu realmente entender o que fazia sentido pra mim. Isso teria sido muito mais rápido se eu tivesse pesquisado e estudado sobre. Então a ideia é trazer um pouco disso pra funcionar esse planejamento, né? Vamos combinar. Já uma coisa sobre 2025 é ler melhor e não mais, o que também faz sentido com a questão de não comprar tantos livros. O que eu quero dizer com ler melhor? Às vezes eu sinto que eu leio e eu tipo, ai, fechei, terminei uma leitura, sabe? E por mais que eu tenha sempre críticas e observações e interpretações sobre aquilo, eu sinto que eu passo pouco tempo digerindo, ou que eu poderia ter uma análise, uma observação muito melhor se eu desse mais um tempo, se eu desse mais um respiro. Então, assim, não correr para terminar uma leitura, anotar, pesquisar, ir atrás do autor, ir atrás de entrevistas, ir atrás de análises e interpretações, e leituras acadêmicas sobre, enfim, coisas que vão agregar aquela leitura para você realmente aprender mais. Faz sentido com a minha questão da escrita, também faz sentido para quem quer simplesmente aprofundar suas leituras e não ser só aquele nível entretenimento, que é ok também, mas às vezes, sabe, falta aquela substância. Então eu acho que essa é uma boa meta também para 2025. Segura aqui na minha mão. Segura aqui na minha mão. A 21ª coisa é procurar mais espiritualidade. Segurou? Vamos lá, não é fé, não é religião. É espiritualidade. Calma. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito muito que a existência, ela tem várias camadas, né? Tem a parte orgânica, nós somos muito orgânicos, mas também nós somos espirituais, temos alma, temos racionalidade, temos, enfim, vários aspectos, personalidade, comportamento, enfim. A espiritualidade eu sinto, pelo menos, que é uma das coisas que eu tenho negligenciado ao longo do tempo e que eu acho que pode ser saudável e que pode ser uma coisa que agrega na minha vida. Como eu vou fazer isso? Não sei exatamente, mas a ideia é buscar, é procurar, é ver o que importa, o que interessa, o que me chama a minha atenção, é estudar, é ler, enfim, coisas que eu posso descobrir e não necessariamente vou seguir uma tal doutrina ou tal coisa. A ideia é mais aberta mesmo e sem muito julgamento com o processo também, sabe? O que tiver de ser a melhor forma de ser e o que vier, lei da atração e não sei nem o que eu tô falando mais. Vamos pra próxima. Parar de acumular. Eu acho que essa é uma mais assim, sobre consistência. Eu acho que eu já venho fazendo isso há algum tempo. Faço isso principalmente com roupa, principalmente com roupa, na verdade. Mas assim, deixar de acumular, sabe? Nem tudo precisa ser um token, nem tudo precisa estar sempre guardado. Ai, fui num lugar, peguei uma tampinha, sabe? Aquilo pode ser simplesmente uma memória, não precisa estar guardando coisas, acumulando e, enfim, consumindo tantas coisas. Tem vários aspectos isso, mas de um modo geral é simplesmente não acumular, não fazer montanhas de coisas que às vezes nem tem necessidade. A 23ª é ter um diário ou um diário de terapia, ou os dois. Eu comecei a fazer o diário de terapia porque eu acho mais focado. O diário da vida, eu geralmente deixo pra lá. Eu coloquei em um mês pra fazer um hábito, sabe aqueles hábitos de 30 dias? Aí eu coloquei em um dos meses do ano pra fazer isso, tá? Fazer um diário todo dia. Mas o diário da terapia eu pretendo fazer sempre pra relembrar o que ela falou, o que a minha psicóloga falou, e também para levar coisas para ela e não esquecer ideias que potencialmente podem virar assunto na terapia. A 24ª coisa, talvez uma das mais importantes dessa lista, é ter calma. Metas anuais são anuais. Então eu acho que muito do que deu errado nas minhas metas dos outros anos até então é que eu sempre queria para hoje. E aí eu desanimo mais ou menos quando chega em março e depois começo a viver no automático. E eu não quero que isso aconteça esse ano. Então eu quero ter planejamento, eu quero ter organização e eu quero ter calma. Eu quero saber que com os meus planejamentos as coisas vão caminhar. E se não der tudo certo para esse ano, eu tenho o ano que vem. Se tudo não der certo para janeiro, eu tenho fevereiro. Se não der certo para fevereiro, eu tenho para março. Eu não pretendo queimar esse motor antes de chegar onde eu quero chegar, entendeu? Então não é para amanhã. Com planejamento, a gente chega até onde a gente quer chegar. A 25ª e última coisa
teoricamente, porque eu coloquei extra, é debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos a veces que pude. Ojalá que lo mío nunca se mudem. Acordei o cachorro. Enfim, é meio de genérica, mas assim, não é só sobre registrar mais as coisas, até porque eu acho que eu faço bastante isso, mas sobre, sabe, valorizar as coisas que acontecem, as pessoas que estão à sua volta, as pessoinhas de 4 patas. Momentos com as pessoas que você ama não é só sobre registrar eles, mas criar eles e ter a chance de criar esses momentos em primeiro lugar. E como é uma coisa mais genérica, e como teve duas aqui que eu meio que separei, mas na verdade era uma coisa só, eu fiz extras. E a primeira delas é bem específica e eu preciso muito fazer. Eu não posso mais negligenciar, que é o tal do protetor solar facial, pelo menos. Eu não aguento mais viver nessa vida de pessoa que não passa protetor solar, entendeu? É uma coisa assim que, será que é isso que vai mudar toda a minha rotina de skincare? Será que isso vai melhorar talvez daqui a alguns anos e eu não vou perceber porque eu não costumava usar e, meu Deus, se eu tivesse usado antes, sabe? Eu preciso começar a usar protetor solar. A segunda coisa é ficar bonita em casa. Não é bonita, tipo assim, vou ficar usando salto e batom vermelho dentro de casa e maquiagem feita eu tô agora, porque eu me maquiei porque eu fiz um vídeo me maquiando. Enfim, mas a ideia é ficar, tipo, apresentável, ficar bonitinha, sabe? Eu sinto que eu gosto disso, não é uma coisa que, ai, super vai pesar na minha mente. Não, porque eu sinto que quando eu tô desleixada dentro de casa, eu me sinto mal. Eu me sinto melhor quando eu tô arrumadinha. Ou quando eu coloco, tipo, uma coisa simples, um acessório. Ou quando eu coloco uma roupa que não tá, tipo, um trapo. Sabe? Essa é uma coisa mais sobre autoestima também. Porque eu sinto que um grande tema da minha vida esse ano é autoestima, finalização de ciclos e coisas que não me servem mais. E começar coisas que cabem mais em quem eu quero ser, enquanto eu exalto as coisas boas que já existem na minha vida e na minha pessoa. Então, eu queria começar realmente a ficar mais arrumadinha, mais apresentável, não só aquele coisa assim que eu tenho vergonha de abrir a porta para um vizinho, sabe? E parece uma coisa besta, mas na verdade é bem importante, pelo menos é importante pra mim. E é isso. Eu dei basicamente 27 coisas pra fazer em 2025 e que são coisas que eu espero que sejam úteis, divertidas, que melhorem a autoestima, que tragam mais leveza ou que sejam interessantes, que sejam buscas interessantes pra vida, pra mim, pra quem quiser fazer também. E eu espero que esse vídeo tenha sido interessante, divertido ou legal, simplesmente de assistir enquanto você come o seu almoço e volta pro seu trabalho ou qualquer coisa do tipo. Se você gostou desse vídeo, deixa eu saber, comenta aqui, curte, compartilha com alguém que vai gostar desse estilo de vídeo, desse papo. Se inscreve no canal para mais papos como esse, para mais conteúdo sobre criatividade, sobre arte. Eu vejo você na minha próxima criação, no nosso próximo papo. Um beijo e até a próxima!